שלום לכולם ישראליתים, שלום לאזרים של גילויים לב, שלום לך ולמשפחה שלך גם. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros, shalom para você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Eu sou o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da Ishuv Israelita Shel Pereira Barreto, ou seja, comunidade israelita de Pereira Barreto. Hoje eu queria falar sobre o item da Torá de número 109, a imersão no banho ritual, chamado de mikveh, que foi traduzido para o grego como batismos, ou seja, imersão. Então, eu queria meditar com você nesse importante mitzvah da Torá. E convido você para nós lermos em Vaikra, Levítico 8, capítulo 8, versículos 4 a 6. Mas antes, eu quero pedir a você, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. E quero agradecer também aos homens e mulheres de bons corações que têm enviado as suas ofertas, que têm enviado os seus dízimos, as suas contribuições, doações, para nos ajudar nessa missão de ensinar a Torá aqui em Pereira Barreto e nos outros estados do Brasil, em Israel e outros países do mundo. Meu agradecimento a todos, que o Eterno abençoe a cada um. Diz que aquele que leva a preciosa semente, que é a Torá, andando e chorando, ele certamente voltará colhendo os seus frutos com alegria. Bom, então vamos para Vaikra, Levítico 8, 4 a 6, a primeira leitura da Torá. Levítico 8, 4 ao 6, que diz assim: E Moshe fez como Yahweh lhe ordenou, e a congregação reuniu-se à porta do Mishkan da congregação. E Moshe disse à congregação: Isto é que Yahweh ordenou que se fizesse. E Moshe trouxe a Arão e seus filhos, e lavou eles com maim, ou seja, imergiu eles com maim, com água. Bom, hoje tem muitos grupos religiosos, falsos profetas, negando a imersão, ou seja, vou falar uma palavra simples, conhecida, batismo, que é do grego. A imersão. Mas você vê que Moshe disse que foi isso que Yahweh ordenou. Então a ordenança não vem do homem, não vem de mim, não vem de rabino, não vem de pastor, não vem de ninguém. Ela vem do Eterno. A lei da purificação. Nós temos que passar por uma lei de purificação, que às vezes a pessoa contaminou com ídolos, contaminou com doutrinas estranhas, contaminou com prostituição, contaminou com vários tipos de coisas. Ele tem que passar por esse processo de tahará, ou seja, mikveh. O mikveh é o batismo, a imersão. Bom, então, nós somos preocupados com aquilo que saiu da boca do Eterno. Não estamos preocupados com religiões. Nós não seguimos judaísmo rabínico pós-templo, de origem casariana, não seguimos nem suas tradições religiosas, não seguimos cristianismo de origem greco-romana, nada disso. E nem islamismo radical, também dividido, não, e nem filosofia de homens. Nós seguimos aquilo que saiu da boca do Eterno, né? E a imersão, como o Moshe disse aqui,
E Moshe disse à congregação, isto é o que Yahweh ordenou. Então a ordenança que da Torá vem do Eterno, ordenou que se fizesse. Moshe trouxe a Arão e seus filhos e lavou eles, imergiu eles com maim, com água. Bom, então está cheio de líderes religiosos que falam, isso não tem lá no Velho Testamento, isso não tem lá no Novo, papapá. Não, nós estamos vendo aqui. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar, o Eterno não existe nem Novo nem Velho Testamento, nem a chamada Taná e nem Berit Hadashah. Você não encontra essas palavras nos profetas, você não encontra essas palavras na Torá, você não encontra também nos escritos de Yahushua e dos seus Talmudim. Você vai encontrar as escrituras. Então, cuidado com essas armadilhas, dogmas das religiões. Bom, Salomão diz que de tudo que nós temos visto e ouvido, o fim é guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É meu dever, é o seu dever, nós guardarmos os mandamentos, porque naquele dia nós vamos ser julgados pela Torá. E, evidentemente, que ele diz, porque o Eterno há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas e quer sejam más. Tá? E ele diz, não há limite para escrever livro. Nenhuma religião pode pôr limite em livros. Tá? Isso aqui é Velho Testamento, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é Centro Testamento. Ninguém pode fazer isso. Nós temos que colocar a luz da Torá para ver se bate esses livros. E temos que respeitar todos eles. Temos que respeitar todos eles. E procurar identificar neles aonde está o nosso dever, aonde estão os mandamentos da Torá que fala do nosso dever. Bom, agora nós vamos para Levítico 15, 16 e o 27. Levítico 15, o 16 e o 27. Que diz assim, e quando o sêmen sair do homem, ele lavará toda a sua carne em maim, e será imundo até a tarde. E o 27, e quem tocar essas coisas será imundo, e lavará suas roupas, e se banhará em maim, e será imundo até a tarde. Então tinha várias ocasiões em que faziam-se esse mikvê, esse batismo. No caso de Moshe e Aharon, ali foi para renovar a mente deles, o corpo, que às vezes havia sido contaminado com ídolos, com impurezas, ou da carne ou do espírito, como Shaul diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, do 1 ao 2, que todo o vosso corpo, vossa mente e vossa alma seja purificada pelo Espírito. Aleluia. Bom, então, tinha que passar por esse processo de purificação. Quando a gente faz aqui, igual o caso de Vaikra 15, 17, aqui é a questão da relação sexual. Quando, o 16, quando o sêmen sair do homem, ele lavará toda a sua carne em maim, ele será imundo até a tarde. Depois ele fazia um mikvê. Esse era um mikvê caseiro, e tinha um mikvê do templo. Tinha o batismo caseiro e o batismo do templo. Agora, esse mikvê caseiro, ele era cotidiano. Toda vez que você fazia uma relação sexual, quando chegava à tarde, você tomava banho junto com a sua esposa. Quando você ia num velório, ficava 7 dias, você também fazia esse mikvê. Agora, tinha aqueles que eram contaminados com ídolos. Você fazia uma vez para apagar o nome desses ídolos, da sua mente, do seu corpo e da sua alma. Bom, agora nós vamos para Levítico 14, 8. Vamos voltar um pouco, Levítico 14, 8. E aquele que há de ser purificado lavará suas roupas e rapará todo o seu pelo, e se lavará em maim, para que ele venha ficar limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda 7 dias. Então, aqui era no caso do leproso,
depois que ele era curado daquela lepra, né? Vamos supor que ele ficava aí até 1 ano com aquela lepra. Aí depois que ele era curado, participava dos ritos sacerdotais, né? Aí ele fazia esse mikvê, né? Para que ele pudesse entrar no Mahanê, no acampamento novamente. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo de Noa, homens justos que guardaram os mandamentos e são o nosso exemplo, né? Eu sempre falo, nós não temos que procurar exemplo em líderes modernos das 3 grandes religiões. Nós temos que procurar exemplo nas Escrituras, em homens como Abraham, como Isaac, como Jacó, Yosef, e mulheres, né? As mulheres têm que procurar exemplo em Sara, Rífica, Abigail, Hana, né? Aleluia. Então, nós vamos para esse item. Esse item de número 109, né? A imersão no banho ritual. Vamos para Iobe. Iobe. Iobe, né? Jó. 9, capítulo 9. Iobe, Jó, 9. 9, do 29 ao 32. Iobe, capítulo 9, do 29 ao 32. Se sou culpado, por que então eu trabalho em vão? Se eu me lavo com Maim da neve, minhas mãos com sabão, ainda assim tu mergulhas no fosso e minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é um homem como eu sou, para que eu deva respondê-lo, e assim venhamos nós junto ao mispate. Nem há algum mediador entre nós ambos, para que possa pôr sua mão sobre nós. Que ele tire sua vara de mim, e não permita o seu pânico me assustar. Então nós vemos aqui que Iobe fala, se eu me lavo com Maim da neve, minhas mãos com sabão. Né? Por quê? Porque Iobe era um homem justo que guardava a Torá. Aleluia. Né? E também passava pelo processo de mikvê. Todos os dias pela manhã, ele oferecia o sacrifício pela sua esposa, pelos seus filhos. Se eles tinham pecado diante do eterno Yahvé. E agora nós vamos para esse item de número... Item de número 109, a imersão no banho ritual. Nós vamos para a época de Yahushua e dos seus talmudins, para a época de homens justos que guardaram a Torá, que são exemplo para nós também. A palavra diz, é um outro mandamento da Torá. Então, vemos que líderes religiosos iníquos criticam Yahushua, criticam os talmudim, né? E a Torá proíbe nós de falar mal de Yahushua, dos talmudim, e falar mal de qualquer pessoa. Não falarás mal dos filhos do teu povo. Então, tem gente que fica perdendo tempo e julgando, perdendo tempo para a sua própria condenação, porque fica julgando ele, se ele era profeta, se ele não era, se ele era Mashiach, se ele não era. Isso aí não compete a nós guardar os mandamentos do Eterno. E guardar os mandamentos do Eterno é nós termos respeito pelos que o Eterno enviou na face da terra, do qual muitos de nós não somos nem dignos de levar as suas sandálias. Eu digo nós, os líderes modernos de hoje, rabinos, pastores e outros líderes, não são nem dignos de levar a sandália deles. Bom, então vamos
para o item 109, a imersão no banho ritual no tempo de Yahushua e dos seus talmidim. Masei Shilihim, Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Então Kefa disse-lhes, fazei chuve, ou fazei arrependei-vos, e cada um de vós seja imerso em o nome do soberano Yahushua HaMashiach, para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Ruach HaKodesh. Porquanto a promessa diz respeito a vós, e a vossos filhos, a todos que estão longe, a saber, para tantos quantos Yahweh nosso Elohá chamam. Então, nós vemos que Shimeon Kefa, ou seja, Pedro, imergiu essas quase 5.000 almas aqui em Jerusalém, no nome bendito de Yahushua, e fez um mikveh. Assim como Moshe invocou o nome do Eterno lá em Vaikra, que nós lemos, né, do 2 até o 6, Moshe também, Shimeon Kefa, invocou o nome de Yahushua, que trouxe o nome do Pai. Né? Uma das maiores manifestações do Yah Espírito na face da terra. Ele disse, eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Se outro vier no seu nome, a esse vós receberei. E foi o que aconteceu. O mundo recebeu outros nomes, né, como Jesus, Jeová, Deus, Senhor, Baal, né, nomes que o Pai não aceita, porque são nomes de ídolos, nomes pagãos. Bom, e agora nós vamos para Matitiahu 28, 19 e 20. 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 Que diz assim, e Yahushua chegando falou-lhes, dizendo, todo o poder me foi dado no Shammai e na terra. Ide, portanto, e fazei talmidim de todas as nações, realizando-lhes o mikveh em meu nome, e lhes ensinando a shomer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu estou convosco sempre, até a consumação do Olam Hazé. Amém. Então, Yahushua confirma, porque ele vem em nome do Pai. E para que nós continuássemos fazendo esse mikveh, para sempre, porque é Torá, é lei, a lei é para sempre. E nenhum homem pode anular essa lei. No concerto eterno da Torá não tem passado, presente e futuro, é uma dimensão só. Aleluia. Que o Eterno te abençoe e galenai vi habitar niflaot me Torá terra. Que o Eterno desvende nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Torá. Aleluia, conforme está escrito em Malaquias. Lembrai-vos da Torá, lembrai-vos dos meus mandamentos que eu ordenei em Horeb, o qual são estatutos de juízo, antes que eu venha e fira a terra com maldição.